Olá, pessoal! Como estão? Eu espero que muito bem. Sou o seu professor de português instrumental e quero já de cara desejar a todos boas-vindas à nossa aula de hoje. Bom, por falar na aula de hoje, nós vamos comentar a respeito de um assunto bem importante: a produção e organização de textos. Você sabe como produzir, como organizar um texto? Você sabe também quais são as diferenças entre os textos, os gêneros textuais? Você sabe também o que significa tipos textuais? Nós vamos dar uma adentrada bem profunda nesses assuntos e você vai sair daqui com todo o seu conhecimento bem fundamentado e profundo nessa área. Bom, para começar, quando falamos de textos, certo? Cada tipo de texto, ele tem uma estrutura específica e adequada. Nós precisamos primeiro permear um assunto que se chama tipo textual para gênero textual. Quando falamos de tipo textual, estamos falando de estrutura do texto. Que estrutura esse texto vai seguir? Ele vai seguir uma estrutura narrativa, ou seja, ele vai contar uma história. Ele vai seguir uma estrutura de orientação, que é o tipo de texto injuntivo, né? Tem um narrativo, que é o que conta a história, tem um texto injuntivo, que é aquele que transmite direções, orientações, certo? Os textos, eles vão se definir e também vão permear, pode ser mais de um gênero, tendo o seu principal, porém ele também pode se referenciar a outros tipos de texto, e também temos os gêneros. Já no caso dos gêneros, aí nós temos uma especificidade. Aquele texto vai ser o quê? Um poema, uma crônica, um conto, um cordel, ou uma resenha crítica, um resumo, uma dissertação. Os gêneros, eles são muito mais diversos. Quando a gente fala de tipo textual, estamos falando de, por exemplo, do tipo expositivo, que é quando você tem exposição, descritivo, narrativo, expositivo já falei, né? Temos também o injuntivo, que é aquele que dá orientação. Então, isso são os tipos textuais. Porém, quando falamos de gênero, estamos falando das diversas formas que nós temos de produzir um bilhete, uma carta, um recadinho, certo? Um diário, a resenha, a dissertação, tudo pode ser considerado, neste caso, como gênero textual. Mas a introdução da aula de hoje começa: por que escrever bem importa? Com certeza você deve responder essa pergunta muito bem, porque você sabe que a escrita, ela demonstra o nível de profissionalismo de alguém, demonstra o nível de conhecimento que aquela pessoa tem, não apenas isso, mas também a forma, a competência que ela tem em articular, produzir e repassar daquilo que ela pensa, daquilo que ela entende, que ela compreende para o papel, ou de uma certa forma, como temos hoje a questão da produção por inteligência artificial, você pode apenas ditar e o mecanismo produzir o seu texto. Porém, independente de como você vai fazer esta produção, é preciso entender que cada produção precisa seguir regras, tá bom? Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. A escrita, ela é essencial para a comunicação profissional e acadêmica, claro. Não existe uma área acadêmica que não se utilize da produção escrita. Os textos técnicos exigem clareza, objetividade e coerência. Bom, é necessário que se entenda o que você está querendo dizer, é necessário também que o seu texto seja objetivo, que ele vá de encontro ao objetivo, aquilo que ele deseja alcançar, e também que ele tenha coerência, que ele não fuja da ideia, que ele não tenha divergências, certo? Que ele não tenha oposições dentro dele. Você uma hora diz algo, depois diz outro, se contradiz. Isso não pode ter. Cada tipo de texto tem uma função específica, que nós veremos no decorrer dessa aula, não é isso? Então, exemplo, um relatório comunica resultados de um experimento ou de uma pesquisa também, pode ser. A resenha analisa criticamente uma obra. E eu quero falar sobre isso porque daqui a pouco, quando falarmos especificamente da resenha, vocês vão entender algo bem importante em relação à parte crítica, que muita gente acha que crítica é só o que pode ser considerado ruim. Mas vamos continuar na nossa aula. A dissertação defende uma ideia em argumentos. Então, é a sua exposição da opinião. É a exposição da sua opinião quando você vai fazer uma dissertação. Indo no nosso segmento de aula, a estrutura textual básica. Todo texto precisa ter o quê? A introdução, que é
A parte em que você vai apresentar o tema, vai defender a sua tese, ou seja, vai ter a parte principal. Você já chega colocando sobre o que você vai falar, certo? O desenvolvimento ele vai explicar, vai descrever, vai argumentar, vai se aprofundar naquilo que você está dizendo e vai permanecer de uma forma mais detalhada, ok? Também é nessa parte que você pode ter as maiores citações, declarações extras, além daquilo que você está dizendo, você traz alguém para confirmar, corroborar com o que você fala, certo? Por fim, nós temos a conclusão, que é a síntese da sua opinião. Dependendo do texto, nós também vamos ter na conclusão já algumas dicas do que fazer de acordo com os problemas que você apresentou no decorrer do seu texto anteriormente, certo? Por exemplo, o tema, uso da tecnologia na educação. A introdução vai apresentar o avanço tecnológico, vai situacionar também, certo? Vai situacionar a questão da tecnologia na educação, pode já mencionar um exemplo de como acontece, ou já pode se referir ao seu nível de opinião, se é contra ou a favor, já ali na introdução você já descreve sobre o que você acredita em relação à tecnologia na educação. O desenvolvimento vai mostrar de forma aprofundada, detalhada, com exemplos, com experiências, com citações também, os benefícios e malefícios, os desafios, o que for preciso falar no desenvolvimento, você fala de forma sempre aprofundada, detalhada e explicada. A conclusão vai definir o quê? Defende de forma equilibrada, ética e já sucinta, resumida, a sua opinião. Você dá uma retomada no que disse e finaliza o seu texto. O resumo, nós vamos ver alguns itens, certo? O resumo, por exemplo, alguns gêneros textuais. O primeiro vai ser o resumo. A finalidade do resumo é condensar informações sem opinião pessoal. O que isso quer dizer? Quando eu falo condensar, eu não estou dizendo pegar recortes. Ah, você pega o recorte do texto e cria um novo texto. Não. Na verdade, quando você faz o resumo, você pega, se for um resumo de um texto ou de qualquer outra obra, você vai pegar aquilo que se entende, o principal objetivo da obra e vai explicar esse objetivo. Lembrando que, quando falamos de resumo, não estamos falando de nossa opinião sobre aquela obra. Estamos falando do que aquela obra fala. Independente se você concorda ou não, você precisa fazer o resumo, resumir aquilo que está sendo dito naquela obra. Pode ser um filme, pode ser uma série, um livro ou qualquer outro tipo de material, certo? Os tipos de resumo são indicativos, informativos, crítico, certo? Exemplo, a internet revolucionou o acesso à informação, mas trouxe desafios. No resumo, você vai facilitar o entendimento, vai trazer uma clareza maior ainda para o que está sendo dito. A internet facilita o acesso, mas afeta a atenção. Você já resumiu o que está sendo dito, manteve a mesma ideia, a mesma proposta, só que de forma mais sucinta, mais clara, mais próxima ao público no geral. Dica: use até 20% do tamanho original. Então você vai resumir, você descarta 80%. Mas professor, é um exagero. Não, você está resumindo. O relatório, muito utilizado dependendo também da área profissional que você atua, vai ter por finalidade relatar fatos e resultados de forma objetiva e técnica. Lembrando que quando falamos de relatório, estamos falando já de puxar, digamos assim, para a área em que você atua. Portanto, os termos, as nomenclaturas, como vimos na outra aula, vão ser mais específicos da sua área e não necessariamente precisam ser traduzidos, porque a ideia que se tem é que quem for ler, quem for ter acesso a esse conteúdo, esse relatório, por exemplo, vai ser completamente capaz de entender a nomenclatura que está sendo utilizada ali. Toda e qualquer nomenclatura, desde que faça parte da sua área. A salvo, quando realmente é preciso, for uma nomenclatura nova, por exemplo, pode ser preciso que você traga a interpretação, a explicação daquele termo. Não sendo dessa maneira, quando falamos de relatório na área, no âmbito profissional, você pode trabalhar apenas com as nomenclaturas, sem a tradução desses termos. A estrutura do relatório transmite o quê? Começa pela introdução, você vai contextualizar sobre o assunto. O desenvolvimento vai falar sobre procedimentos, sobre resultados, sobre tudo aquilo que permeou esse
esse assunto, certo? Essa pesquisa que foi feita, enfim, ou esse estudo em que foi analisado o conteúdo. Por fim, nós temos a conclusão, que vai ter tanto a avaliação como recomendações. Após ser feito o relatório, vamos ter a finalização dele com o quê? Com a conclusão em avaliação, você vai dizer de que forma aquele estudo foi feito, não apenas isso, mas você vai dar o seu parecer técnico, clínico, profissional a respeito do que foi abordado, do que foi pesquisado, do que foi analisado, do que foi estudado e também, de acordo com aquilo que você pontuou, você vai estabelecer recomendações de como pode se melhorar, por exemplo. Uma dica, um exemplo, na verdade. O relatório de visita à indústria X. O objetivo, conhecer o processo de soldagem. Desenvolvimento, uso de robôs automatizados. Conclusão, automação aumentou a eficiência. Você pode dizer que, por exemplo, na questão da conclusão, que é a parte que precisa, digamos, de um pouco mais de explicação. Nesse quesito, robôs, você pode falar, é necessário que haja um cuidado maior com os robôs, porque foi verificado que eles precisam de reparos. Então, você vai entender, e uma coisa importante falando em relação a robôs, são que há detalhes que só podem ser, digamos assim, observados por um humano. Um robô, ele pode sim ser bem preciso na sua autonomia, né, digamos, mas nada se compara a um ser humano. Então, é um assunto, uma parte que você pode destacar. Continuando, a resenha crítica. Eu gostaria de falar muito mais sobre esse do que os outros assuntos, os outros gêneros textuais. Por quê? Quando falamos em resenha crítica, a finalidade é apresentar a avaliação de uma obra. Porém, deixa eu dizer um negócio para você. Quando falamos em criticar, nesse sentido aqui, não estamos falando apenas em detonar ou acabar, digamos assim, com uma obra, com a ideia sobre alguém. Quando falamos em resenha crítica, estamos falando em analisar criticamente, tanto para o bom como para o ruim. Não está específico, jamais. Não, por favor, não levem essa ideia adiante de que criticar é apenas detonar. Quando falamos em criticar, nesse sentido aqui, estamos falando em estabelecer um padrão de qualidade, seja bom ou ruim, certo? Então você pode criticar uma obra, por exemplo, e transmitir um bom argumento, algo de benéfico sobre aquela obra, tá bom? A estrutura. Temos a referência da obra, você tem que citar sobre o que você está fazendo essa resenha, né? Precisa da nomenclatura. A síntese do conteúdo, você vai estabelecer os padrões de qualidade, segundo você, e vai já trazer a avaliação crítica. Você vai estabelecer o que foi analisado e qual a sua opinião a respeito dessa avaliação. O que foi que você descobriu? Como é que você acha? Por fim, nós temos a conclusão, que é o encerramento da sua ideia, e também aqui vai ter o desfecho. Você vai encerrar dizendo. Geralmente, na maioria das conclusões, você vai utilizar a conjunção conclusiva, portanto. Lembra aí do Enem, por exemplo. Né? O livro, um exemplo disso. O livro A Sociedade do Cansaço mostra como a busca por produtividade gera esgotamento. Nós estamos vendo aí que a análise feita desse livro não foi algo ruim, está apresentando sobre o que o livro fala. Está mostrando a ideia que o livro quer repassar. E estamos informando que esse livro fala assim, que a busca pela produtividade gera esgotamento e você está indicando que o problema não é o livro, não é a obra, mas sim é aquilo que ela apresenta, que tentar produzir demais faz com que o ser humano fique esgotado. Agora, continuando, a dissertação, os textos dissertativos. Esse daqui é o texto que cai no Enem, certo? A finalidade dele é defender uma tese com base em argumentos lógicos. Vamos lá, a estrutura. Você vai ter a apresentação da tese. Lembrando que quando falamos em texto dissertativo, argumentativo, aquele padrão lá do Enem, ele não exige título, certo? Não exige título. Mas a introdução é indispensável, é a parte em que você vai colocar a sua tese. E o que é tese, professor?
tese é a ideia central daquilo que você quer dizer. O desenvolvimento é a parte em que você destaca os seus argumentos, você vai estabelecer a sua opinião, porém, não apenas isso, você vai trazer a fala, citação de autoridade, você vai trazer exemplificação, então você vai trazer uma série de quesitos que vão ajudar a confirmar aquilo que você está dizendo. Porque só a sua fala, ela não pode ser utilizada no texto dissertativo. Precisa ter a sua fala, como também a fala de outra pessoa, certo? Um profissional ou qualquer empresa, por exemplo, organização privada ou pública que atue naquele segmento que você está fazendo referência, certo? Por exemplo, nas questões ambientais, você tem a Greenpeace, que é uma ONG internacional bastante conhecida, você tem o IBAMA, certo? São elementos que você pode utilizar como corroboração para aquilo que você disse. Exemplo, a desigualdade digital. Na introdução, você vai colocar que milhões estão sem internet, ainda existe muita gente sem internet, certo? No desenvolvimento, você vai falar da falta de infraestrutura, você vai falar da problemática do governo em disponibilizar internet gratuita, por exemplo, certo? E por fim, você vai trazer na conclusão o quê? Sempre na conclusão dos textos dissertativos, você vai trazer o que a gente chama de proposta de intervenção. Professor, o que é isso? É a parte em que ele se destina ou resolver o problema ou pelo menos amenizá-lo. Mas nessa parte você precisa colocar a sua opinião de forma na forma de resolução do problema apresentado. Se não pode ser resolvido, pode ser amenizado, certo? Uma dica válida. Nesta parte aqui, você também coloca que a responsabilidade é tanto governamental, social e individual. Ok? Mas vamos continuar. Por fim, nós temos a redação. A redação é um pouco mais livre, certo? A finalidade é comunicar ideias com clareza e organização. Na redação, você não tem aquele objetivo tão fechado de argumentação, certo? Na redação não tem tanto. Por quê? Não é um texto dissertativo argumentativo. Você não visa convencer. A redação vai depender muito de que tipo de de que tipo de redação você está produzindo. Então, de acordo com as orientações repassadas, você estrutura a sua redação, certo? Porque ela é diversa, ela pode ser narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa. Então, é necessário que haja um direcionamento para que você saiba que tipo de redação produzir. Então, ela é um pouco mais livre. Por exemplo, a educação financeira deveria ser obrigatória, pois previne o endividamento. Então, neste caso, nós já temos aqui uma redação argumentativa, pois já expressa a opinião do autor, certo? Dica: pense no leitor e revise sempre. Lembrando que neste caso, na argumentativa, você tem que pensar em convencer o seu leitor. Dicas práticas de escrita, certo? Use frases curtas e diretas, evite repetições, certo? Revise a ortografia, lembre das regras de acentuação, de pontuação, use conectivos, portanto, logo, contudo, lembre de encaixar o seu texto, encaixar as suas ideias. Não apenas trabalhe com os elementos de forma solta, mas conecte as suas ideias e dê prosseguimento àquilo que você disse. Por exemplo, um exemplo ruim de uma frase, digamos: o relatório foi muito bom e excelente. Um exemplo melhorado, corrigido: o relatório apresentou bons resultados. Olha a qualidade dessa informação. É a mesma informação, porém agora está de uma forma mais adequada, dependendo do contexto de fala. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Também eu preciso lembrar que você faça as atividades, os seus exercícios, certo? Em seguida, também nós temos a nossa prova. Eu desejo a todos uma excelente tarde, noite, dia, enfim, madrugada, não sei a hora que você está assistindo, mas nos encontramos nas próximas aulas. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau, pessoal!